Sempre é bom receber pessoas que a gente gosta. É claro que eu gosto do Peninha. Peninha é um cara muito querido em Santa Catarina, né? Um deputado que foi estadual muitas vezes, hoje deputado federal, que sempre traz recursos para a nossa cidade de Brusque. Sempre quem traz recursos para a nossa cidade, a gente apoia. E vamos continuar apoiando sempre as boas causas, né? E, é claro, pedindo mais, porque Brusque precisa mais, a Guabiruba, a nossa região, São João Batista, Nova Trento, todo mundo precisa de apoio do governo federal. E aqui entre nós, né, já começando, lembrando, né, eu estou falando que o senhor está lembrando, é muito bacana a representatividade, e nós temos que ter e cada vez mais valorizar ela. Por exemplo, Nova Brasília teve aí uma enxurrada que trouxe transtornos terríveis em janeiro de 2017. E aí, a dor do brusquense, até o momento não veio um recurso sobre a situação da Nova Brasília. Sei que não é culpa do senhor, mas a gente vê quanto é importante, né, a gente continuar lutando e valorizando as pessoas que trazem recursos para a nossa cidade. Blumenau, com todo respeito a Blumenau, até falei do Napoleão que saiu, vai sair provavelmente para governador, ou vice-governador, ou senador, né? Napoleão faz um trabalho brilhante lá em Blumenau, mas pela representatividade forte que eles têm, como 2 senadores, etc., Blumenau outro dia teve uma chuva forte, um vendaval, e ganhou perto de R$ 5.723.000 de ajuda da Defesa Civil. Então, essas coisas assim que a gente às vezes não entende, né? Como uma Nova Brasília Brusque não teve recurso e teve problemas terríveis, e com todo respeito a Blumenau, ao seu povo, né? Teve lá um problema não tão grave e veio grandes recursos para ajudar. Essas coisas que a gente tem que banir, né, da política brasileira, mas exaltando, sim, o trabalho do deputado federal Peninha, que sempre está aqui, lembrando de Brusque, lembrando da região. Seja bem-vindo ao canal 24 Horas. Obrigado, Banana, também a todos vocês do canal hoje 24 horas, mudou, né? Mas não é mais canal X. Mas é importante sobre esse assunto que tu falou, assim, Blumenau, ele recebeu os recursos, mas não foram exatamente em função dessas enchentes. Eles tinham projetos anteriores. E a gente sabe como é que é a burocracia em Brasília, porque eu tenho acompanhado muito, inclusive o secretário nacional da Defesa Civil é catarinense, e ele tem nos ajudado muito, né? Então, os projetos têm que ser bem apresentados, os projetos levados para Brasília, e os recursos atrasam, é verdade, mas acabam vindo. E vai vir para Brusque também, eu tenho certeza disso. Bom, ajuda Brusque, ajuda Guabiruba. Eu queria que o senhor falasse dessas ações pontuais, né? O projeto das armas, né? Que o pessoal entender, que, na verdade, o senhor não quer armar o cidadão, o senhor tem um caminho para isso também. Vamos falar das armas, é importante esse projeto. Vamos falar do projeto. Bem, na verdade, Banana, eu tenho um projeto de lei de minha autoria, que é o 3722, que eu apresentei lá no ano de 2013, quando eu praticamente estava iniciando, né, como deputado. E esse projeto tramitou nas comissões, passou por uma comissão especial, foi aprovado, e ele está prontinho para ser votado em plenário. Depende de uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados. O projeto de lei de minha autoria, ele não muda grandes coisas, não. Ele simplesmente facilita para que o cidadão de bem, aquele que não tem nenhum antecedente criminal, aquele que está qualificado tecnicamente, ou seja, que saiba usar uma arma, e que também, psicologicamente, ele tenha condições, que não seja nenhum doido, nenhum maluco, ele possa ter uma arma para se defender. Porque o que nós estamos vendo hoje é o bandido marginal armado, ele compra a arma como quiser, roubada, contrabandeada e de alto calibre. Né? A gente vê aí no Rio de Janeiro, nas redes sociais, aquele pessoal nos morros, tudo com armas, com AK-47, rifles... Ponto 40? Ponto 40. Ponto 50. 10,50. E, por outro lado, o cidadão de bem, aquele não que a gente queira armar todo mundo, aquele que quer ter uma arma para se defender na sua casa, aquele que tem medo pela condição de trabalho dele, onde ele trabalha, o agricultor lá no interior, longe da polícia, longe de tudo, e quer ter uma arma e não consegue. A legislação hoje que foi aprovada, o tal do Estatuto do Desarmamento, quando ele foi aprovado no ano de 2003, ele previa um referendo. Em 2005 tivemos referendo. Todos nós votamos. Lembra? Tu votou também? Não sei como é que tu votou, se tu lembras ainda? Sim. A favor ou contra o desarmamento? Eu, particularmente, votei a favor, na época. Mas 60 milhões, aproximadamente, de brasileiros disseram não ao desarmamento. 64%. Aqui em Santa Catarina, foi muito mais, 76%. Mas aquela vontade popular não foi respeitada. E aí eles diziam o seguinte, bem, se tirar a arma do cidadão de bem, vai diminuir a criminalidade.
É verdade. A comercialização de armas no Brasil, depois da aprovação do Estatuto, reduziu em 90%. E a criminalidade, eu te pergunto, só aumentou, só aumentou. Hoje, são 60 mil mortes por ano, 155 por dia. Só aumentou a criminalidade e o cidadão acuado, escondido dentro de casa, desarmado, e o bandido querendo fazer o que quer. Então, por isso, essa minha proposta, havia e há, né, um comprometimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para colocar em votação, mas ele, infelizmente, acuado, inclusive, pela Globo, porque a minha proposta estava lá, a Globo pediu para ver, quer fazer um substitutivo, eles querem se meter lá dentro, que é da ordem. Mas é um absurdo. Desculpa, deputado, desculpe interromper, me perdoe. Mas a Globo é deputada federal, é senadora, o que ela é? Pelo jeito é. Infelizmente, é um poder tão grande. E o pior não é isso, né? O pior é o presidente da Câmara se sujeitar a eles, né? E o que nós queremos é simplesmente que bote no plenário, meu Deus. Se os 503 deputados dizem que não querem mudar, não querem, ótimo. É a democracia, é a liberdade. Mas eles têm medo. Porque se fizer um outro referendo, um plebiscito, vai ser o números mais de que 60 milhões, mais de que 64%. Porque a população cansou de ficar à mercê da bandidagem. Eu tenho que fazer dentro do assunto, uma das coisas que eu tenho eu não sou político, né? Nunca fui político, mas estou no meandro, né? Eu já estive em Brasília algumas vezes na minha vida, sempre abri o microfone para o deputado estadual, hoje deputado federal, Peninha. 3 vezes deputado estadual e o segundo mandato federal. E quantas vezes a gente já conversou com senadores, governadores, né? Só não falei com o presidente da República que o Lula não quis falar comigo, mas tudo bem. Ainda bem. Ainda bem. Até não faz falta, né? Com todo o respeito ao pessoal do PT. Se tivesse mais do lado do Lula, ele não já quis. não podia ser candidato a deputado federal. Então, o que acontece? Por que, olha, essa pergunta ela é muito profunda, né? Nós sabemos, todo brasileiro sabe, a Polícia Federal sabe, todo mundo sabe que as armas entram por onde? Pelas fronteiras. Essencialmente vem por onde? Pelo Paraguai da vida, né? Essa fronteira que faz muito mais mal à nação brasileira do que bem, né? Então eu pergunto, até quando esse assunto fronteira, esse assunto Paraguai, eu vou ser mais duro, por que não fechamos a fronteira com o Paraguai? Porque sabemos que ali está incutido esse tráfico, esse volume de droga, de arma, de sal, principalmente arma. Bem, eu vou te dizer o seguinte, qual seria a minha sugestão para diminuir a criminalidade do Brasil? Eu vou citar 4 pontos. Primeiro, uma justiça mais célere, mais rápida, que rapidamente entrasse lá e que julgasse a bandidagem. Outra coisa, penas mais rígidas, que, inclusive, diminuísse a maioridade penal para 16 anos. E que não tivesse uma legislação que permita o bandido, por exemplo, que mata a mãe e ainda tem aquela saidinha no Dia das Mães, né? O cara que estuprou e matou no Natal ainda tem direito a dar mais uma saidinha no Natal para roubar mais ainda. Então, nós temos que ter uma legislação mais rígida, com penas mais rígidas para os bandidos, que eu defendo. E mais presídios. Não tem que dar moleza, não. Tem que botar no presídio e deixar preso. Tudo quanto é do lugar do mundo é isso. E o que mais? A nossa segurança mais bem preparada, ganhar mais o nosso policial militar, policial civil, que ele tenha veículos adequados, que ele possa competir com o bandido, porque lá está o bandido com auto, e ele está lá com um carrinho velho lá, que não consegue acompanhar, e armas também de condições para poder enfrentar a bandidagem, porque ele tem lá um 32, 38 velho que falha na hora de atirar, né? Ainda temos um monopólio das armas no Brasil, e o bandido de alto calibre. E um outro ponto, as nossas fronteiras, aí é onde eu quero chegar do que tu falou. Eu estive agora recentemente em Dionísio Cerqueira, que eu vou muito lá, é uma região que eu tenho uma votação. Aí eu fui ali do outro lado da fronteira e fui tentar comprar uma arma. Se você vende uma arma, vende e tal, escolhi a arma, pô, preço bem em conta. Aí eu escolhi, aí eu disse, como é que eu faço para levar para o outro lado? Não, aí tu tens que pagar R$100 a mais, aí nós entregamos lá no outro lado. Eu não peguei a arma, era mais para um teste, mas a facilidade é muito grande. Tem que controlar nossas fronteiras. Onde é que entram essas armas que tu falou, .50, .40, K-47 e tudo mais que tem aí? Entram pelos nossos portos. Esses dias pegaram, não faz muito tempo, no Porto Ajaí, de Santos, do container,
que vinha como armas de brinquedo da China, foram abrir, tinha por cima arma de brinquedo, mas tudo era arma de verdade. Ou entra pelos nossos portos, pela nossa fronteira, e aí fica o governo preocupado com o cidadão de bem, preparado psicologicamente, com bons antecedentes, preparado com não poder ter uma arma para se defender. Eu não quero, meu querido amigo Banana, uma legislação igual nos Estados Unidos, não, que tu compra arma pela internet, nada disso. Eu quero a liberdade, e principalmente para o nosso agricultor. Mas tu tem razão, é um problema seríssimo as nossas fronteiras. Bom, agora também vem uma colherzinha aqui do repórter, né? Certo, pega no pé um pouquinho. Não é isso. É assim, ó, é uma dica, porque assim a gente não entende. Por que o deputado federal, não estou dizendo o senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa de boa índole, de bons objetivos. Se nós sabemos, temos conhecimento que o Rio de Janeiro... Gente, nós estamos matando mais que a Síria, gente. Nós estamos matando mais que o Afeganistão. O Brasil hoje está virado uma guerrilha, uma vergonha, me arrepia todo aqui falar disso, não, porque a gente conhece, eu tenho filha fora do país. O que está acontecendo? Nós estamos passando vergonha, não só nas malas de dinheiro, nos políticos profissionais, aqueles que vão para a política, o senhor sabe para quê, né? Mas o que acontece? Nós temos que mudar uma coisa chamada lei. Se o sujeito for pego, a sugestão, mera sugestão, quem sabe um dia a gente vai ter isso. O sujeito for pego com uma arma de grosso calibre, de exército, etc., é 30 anos de cadeia, não tem colher de chá. Se o cara saber disso, ele não vai pegar essa arma, porque ele sabe que vai ter que cumprir 30 anos e não tem colher de chá de saidinha, não tem nada. Então, tinha que ter uma lei falando assim, olha, se você for preso com uma arma de grosso calibre, uma arma profissional, uma arma de exército, seja ele do Brasil ou de fora, você vai ficar 30 anos preso, não pode sair da cadeia, não vai ter recurso, não vai ter nada que vai facilitar a tua vida. O sujeito vai pensar, é minha opinião, eu não sei se é possível fazer isso. É possível, sim. Inclusive, foi o que eu te falei. O que eu defendo? Penas mais rígidas, uma legislação mais rígida, justiça mais célere, mais presídio para esse pessoal. E por que não acontece isso? Tu vai me perguntar. É fácil. Hoje, lá no Congresso, nós temos muitos partidos que só pensam nos direitos humanos. Por exemplo, esse projeto meu, eles não conseguem votar os pequenos partidos que acabam monopolizando a pauta da Câmara não permitem votar. E quando vai alguma proposta para endurecer a legislação, esses partidos ditos de esquerda votam tudo contra. PSOL e assim por diante. Hoje, o atual perfil da Câmara dos Deputados é mais conservador que o anterior. E eu acredito que na próxima legislatura vai ser mais conservador ainda. Então, nós precisamos... o povo depende da população, porque os deputados que estão lá, eles votam de acordo com os seus eleitores. E as pessoas acabam se deixando levar e votar nesses candidatos que acham que o coitado do ser humano, do preso, do bandido, não tem esse negócio coitadinho, não. Então, nós temos que botar gente lá na Câmara com esse pensamento, para endurecer a legislação e, quando tiver um projeto nesse sentido, que seja aprovado e que não seja rejeitado, como, infelizmente, tem acontecido nos últimos anos. O pessoal vai se assustar comigo agora que eu vou tocar nesse assunto. O senhor falou o assunto da maioridade penal, né, a redução, aliás, para 16 anos. A gente que conhece um pouco alguns outros lugares, outras ações de outros governos, né, em viagem que a gente modestamente fez, a gente viu que não tem essa história. A criança, entre aspas, criança que matou com 10 anos, ela vai responder, sim, por um crime nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Não, é só no Brasil que tem essa colher de chá que os bandidos usam crianças, entre aspas, crianças, que, infelizmente, não teve pai, não teve mãe, não teve educação, e foram dirigidas para o crime por culpa do próprio governo federal, que não deu educação, que não deu toda a estrutura. É por isso que o Rio de Janeiro está no que está. É uma opinião minha. Então, onde eu quero chegar, assim, a maioridade penal, ou a retirada da maioridade penal, ou a legalização dela, tínhamos que banir isso. Por que isso? Porque eles estão usando cada vez mais crianças... 16 anos, eles vão usar de 14, de 13, de 12, de 11. O bandido, ele não vê outra saída senão buscar outras saídas dessa forma. Por isso que eu digo que a lei ela tinha que mudar de uma forma dura, né, para passar para a sociedade, olha, se você cometer crime, você vai ser punido. E o que acontece hoje, a gente sabe, meu filho é policial militar, hoje prende, daqui de uma hora sai. O roubo, então, né, o cara vai lá, rouba, sabe quem é que roubou e não se vai buscar uma ação para coibir isso. As pessoas estão sentindo-se, vamos assim dizer,
desestruturada a sociedade, porque o policial prende, todo mundo sabe, minha mulher fala com razão, todo mundo sabe quem é policial, sabe por quê? Está fardado. Agora, ninguém sabe quem é bandido, porque ele não usa farda, ele não usa uma roupa específica para dizer que é bandido. Então, por isso que a própria sociedade clama por isso, porque hoje o que tem de roubo em Brusque, em Itajaí, o pessoal nem comenta assunto de roubo de carro, que é uma vergonha isso. O senhor sabe disso. É 26, 27 carros por mês sendo roubados, não só em Brusque, mas em todas as cidades. Nem se divulga isso por quê? Porque é um negócio que não tem explicação, ou tem? A impunidade. Né? Então, é por isso que eu quis tocar nesse assunto da maioridade. Queria seu comentário. Tu tem total razão. Inclusive, nós já está tramitando na Câmara, no Congresso, um projeto para reduzir a maioridade penal. Eu votei favorável. Aí pergunta, por que ele não vai para frente? Porque a maioria dos deputados e senadores não votaram a favor. Tem medo? Por quê? Aí é que está. Mas quem é que colocou aqueles deputados e senadores lá com esse perfil de direitos humanos? Quem foi? Foi a população, eles não estão lá de graça. Então, o que nós temos que escolher é, se a população quer isso, parlamentares com esse perfil, com esse objetivo e com essa proposta. Ninguém aparece lá do céu, alguém votou nele e alguém escolheu. Então, também compete à população escolher pessoas com esse tipo de pensamento, que eu defendo. Eu, inclusive, defendo o fim da imunidade parlamentar. Eu quero que o deputado, já votei a favor lá, e voto novamente, o deputado não tem que ter nenhum privilégio. Tem que ser, no caso, condenado, julgado como qualquer cidadão, sem direito nenhum a nada. Eu defendo nesse sentido. E assim como tu falou, por que não vai? Porque alguém lá votou contra. E por que votou contra? Porque o eleitor dele, ele quer direitos humanos. Eu quero humanos direitos, e não direitos humanos. O cidadão sendo... Não é nós, cidadãos, todos os cidadãos brasileiros sendo protegidos. E não o bandido, né? Quer um conselho? Já que tu disse que talvez vá a deputado federal, muda o teu pensamento das armas, diga que tu quer que o cidadão de bem tenha arma e o bandido não. Muda o teu pensamento, porque eu quero que tu te eleja também, mas com o espírito dentro desse, de votar a favor pela redução da maioridade penal e que o cidadão de bem possa ter uma arma também. Como um deputado federal do PMDB, que vai ter candidato, né? E eu, se eu me permite dizer isso, o senhor vai votar no Bolsonaro? Bem, o Bolsonaro, eu tenho uma amizade muito grande com ele. Ele já veio 4 vezes a Santa Catarina, inclusive em audiências públicas, defendeu o projeto de lei de minha autoria. Eu já estive com ele em muitos locais do Brasil, também em audiências públicas defendendo o projeto. Ele, inclusive, teve, na época, um fim de semana em Balneário Camboriú comigo, ele e a esposa dele. E eu tenho uma admiração pelo perfil dele. O Brasil de hoje precisa de alguém com o perfil do Bolsonaro. Firme, corajoso, sem rabo preso, disposto a mudar a maneira de administrar o Brasil, não ficar em dependência de políticos, escolher realmente um ministério competente e sério. Ele é uma pessoa para o momento. Conservador, sim, de direita, sim. Não é extrema-direita, como fascista, não é nada disso. Né? Foi militar, é um militar da reserva, e com conhecimento da realidade brasileira, e um homem muito honesto. Então, eu defendo um homem igual a ele. E eu não vejo no meu partido do PMDB ninguém com perfil igual ao dele. Não vejo um outro candidato com perfil igual ao dele. Por isso que eu defendo o nome e vou votar, sim, no Jair Bolsonaro para presidente da República. Acho que está na hora dos políticos de Brasília, que vão nos ver pelas redes sociais, com certeza, né? Descer do muro, né? Porque esse negócio de ficar em cima do muro, ser sabonete, acabou, né? Acabou, não pode se negar, eu não quero, porque eu acho que isso não vai... eu não posso falar aquilo que vai desagradar o fulano, vou perder voto. Aquilo, porque você aí no final não diz nada, né? Então tem que ter posição, eu tenho posição clara em relação a isso. Eu sou a favor, inclusive, da pena de morte. Sim, um cara que estupra, que faz atrocidades, crimes atrozes, e aí nós ficamos sustentando uma vida toda dentro de um presídio, cometeu estupro, castra o indivíduo, pena de morte, sim, em determinados tipos de crimes, né? Eu acho que vai melhorar o Brasil, não tenho dúvida alguma disso. E não tenho medo de dizer também. Não, eu também não tenho medo de dizer, eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que a partir do momento que o bandido, aquele malfeitor da sociedade, sabe que vai ser punido de forma correta e forte, ele vai pensar 2 vezes em fazer. É verdade. E depois é o seguinte, né? Quantos desses que cometem crimes são verdadeiramente julgados, né?
E essa questão das saidinhas de Natal, um cara que mata a mãe e ainda por cima, ele no dia das mães ele tem direito a sair de casa. Né? Ele estupra no dia de Natal e final do ano ele tem direito a uma saidinha. Então, é absurdos que estão acontecendo aí que nós temos que mudar esse país, sem dúvida alguma. Muita gente não sabe, né? Muitos policiais militares, muitas vezes, nem encostam no bandido. Eles prendem o bandido. Tem policiais, gente, eu estou falando com conhecimento de causa, né? Que é uma saudação à Polícia Militar de Santa Catarina, que é exemplar. Né? O meu abraço e meu carinho sempre pelo trabalho honesto, digno e de respeito ao cidadão catarinense. Inclusive, falando sobre a Polícia Militar, tu acompanhou, né, a morte daquela soldada e os 2 militares lá no estado de Fortaleza, Ceará, né? O absurdo, né? Eles estavam lá num bar. Estavam de férias. De férias, e aconteceu aquela atrocidade. E a gente não vê nas redes sociais essa comoção tão grande, também que foi um crime atroz, né? Covarde da Marielle, mas tu vê o nível, né? As pessoas não falam, não dão o mesmo valor quando matam um policial. Né? Agora, tudo bem, era uma vereadora, um bom trabalho para a comunidade, para a sociedade, tudo bem, não quero nem discutir esse aspecto, mas também tem que também valorizar essas pessoas. E, quando acontece isso, tem que lamentar profundamente como aconteceu com a morte dessa vereadora. O senhor lembrou bem, né? É um fato profundamente lamentável. A imprensa brasileira não dá ênfase o quanto deveria, porque eles dão a vida para salvaguardar a vida da sua comunidade, das pessoas. Quantos policiais são mortos por dia no Brasil? Isso é uma vergonha, né? E não se fala disso, parece que isso não existe. Eu só queria complementar o raciocínio que o policial prende, não bate, porque não pode encostar o dedo, né? E tem gente que eu conheço, tem policiais militares que eu conheço, posso falar de cadeira aqui, com mais de 500 processos aqui no Fórum da cidade de Brusque. Justiça mais célere que eu coloquei. Né? Tá. Mais rápida, eficiente, que mande prender e bote na cadeia o mais rápido possível. E não tire, porque vai lá, tem muita gente na prisão, vamos tirar. Vamos fazer mais presídio, então. E outra, fazer presídio, deputado, mas tem que trabalhar esse vagabundo, esse sem vergonha. Né? Tem muita gente que não tem coragem de dizer isso. Ele tem que trabalhar, não tem o governo federal dar dinheiro, muito mais que um salário mínimo de um sujeito que está lá sustentando a sua família, e essa pessoa que está lá, que matou, que fez a desgraça de uma família, está lá recebendo a visita para sexo da mulher ou da namorada toda semana, banho de sol, academia, televisãozinha, almoço, café, 4, 5 refeições por dia. Isso eu não sou contra. Agora, tem que trabalhar, não tem que dar o Estado brasileiro dar dinheiro para essa bandidagem, esses sem vergonhas que estão aí. Ponto. É uma opinião e eu acho e acredito que o senhor também compactua dela. Falar de recursos. É importante a gente falar que a importância do deputado para valorizar não só o voto na região. Né? Tem uns que vêm aqui pegar voto e vão, agora nunca mais voltam. Né? O senhor sempre está presente, né? Não só nas eleições, ou quando tem essas eleições, que vão acontecer agora em outubro, mas o senhor está sempre presente todo ano, todo semestre o senhor vem, todo mês o senhor vem, dá um oi aqui, vê como é que está a situação, e a gente sabe da sua parceria com a cidade de Brusque e nossa região. É muito importante até para valorizar o trabalho, porque quem trabalha merece, e eu abro sempre o microfone, aqui as entrevistas, justamente nesse lado, para valorizar essa doação de respeito àqueles que estão acreditando no seu trabalho. É verdade, Banana. Inclusive, eu quero fazer aqui referência aos 2 vereadores que estão me acompanhando nesse momento aqui, né? O Davis, né? E o Manico, os vereadores do PMDB, que incansavelmente estão me pedindo recursos para ações e obras no município de Brusque. Né? O Arivec, o Jonas, diversas vezes no meu gabinete, mas quero fazer uma referência especial a esses 2 vereadores. E eu poderia citar muitas e muitas obras que tiveram a minha participação aqui. Por exemplo, a Rua Nova Trento. É uma novela, uma cabeça de burro que está enterrado lá. Mas ela está saindo graças a 1 milhão que eu destinei, e a 1 milhão que o Luiz Henrique destinou também. Que, infelizmente, o recurso está disponível, mas não tem, e não é culpa do Jonas não, e do Ari dessa administração, não. Então, teve a da Rua Nova Trento. Agora, por exemplo, no mês que vem, abril, eu deverei voltar aqui a Brusque, onde nós devemos entregar R$300 mil para o Hospital Azambuja e 200 mil para o Hospital Dom Joaquim. Além disso, no final do ano, eu tinha direito a uma emenda de 600, eu destinei para Brusque, a pedido do Ari, liguei para ele, liguei para os meus vereadores, 600 mil, e eles pediram para destinar para o ginásio de esporte lá na localidade de Águas Claras, que ainda está um impasse no terreno, mas o dinheiro está disponível. Também, agora, recentemente, 500 mil para pavimentação.
A pedido também dos vereadores, principalmente o Davis, que esteve lá comigo, nós destinamos um veículo para a paz, R$120 mil, pedido do Manico e do Davis. Também a Mariana, que até pouco tempo era a secretária de Desenvolvimento Social do município, me pediu recursos para a construção de um centro na área social, um CRAS. Foram destinados 350 mil, estão sendo disponibilizados. 2 veículos para a saúde, que deverão ser liberados agora, uma ambulância e mais um outro veículo. Recursos para a saúde do município, 3.600.000 aproximadamente, que deverão estar disponíveis de ações minhas para Brusque. É verdade que muitas vezes as pessoas reclamam, né? É que é um pouco demorado, a burocracia, é verdade, porque a gente libera lá a emenda. Aí o município tem que cadastrar, tem que incluir o terreno, vai para a Caixa Econômica, faz o projeto, que libera. Ele é um pouco demorado. Às vezes o recurso está disponível, mas tem toda uma burocracia. Mas as coisas estão acontecendo e vão acontecer agora. Mas eu posso dizer que, em relação ao meu apoio à cidade de Brusque, eu tenho sido, sem dúvida alguma, o deputado federal disparadamente que mais tem destinado recursos a Brusque. São João Batista, essa ação da raiz italiana em Santa Catarina e São João Batista. Bem, São João Batista também eu tenho ajudado bastante, viu? Até Nova Trento também. Mas, na verdade, teve um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que deu ao município lá de Espírito Santo a condição de primeira cidade de colonização italiana do Brasil. E não é verdade. Nós temos todos os dados históricos, inclusive o Paulo Con, né? Paulo Cons. Tem todo um estudo em cima disso, até baseado no que ele me apresentou. Eu e o João Paulo Columbim apresentamos um projeto agora, dando a São João Batista esta condição de primeira cidade de colonização italiana, lá na localidade de Colônia. O nome já diz Colônia, porque foi a primeira colônia italiana. Muitos até confundem, era Nova Trento. Não, Nova Trento foi depois disso que houve a colonização italiana. E é direito, e nós pretendemos resgatar essa condição para São João Batista e para Santa Catarina. Nova Trento, o senhor comentou, mas Nova Trento também tem, o senhor vê com muito carinho, né? Claro, eu nasci em Nova Trento, né? Meu pai nasceu em São João Batista. Aliás, eu morei muitos anos em Brusque, estudei em Brusque, no Dom João Becker, ali no colégio, na época, o Colégio Santo Antônio. E o meu pai, quando morava em Brusque, ele era motorista na época da Brusquense, né? E eu era torcedor do Carro Renault. E eu me lembro quantas e quantas vezes eu... O Manico está fazendo assim, ó. Eu não sei por que ele está fazendo assim, Manico. Ele está feliz que o Palmeiras ganhou no pênalti, no pau brabo do Santos ontem. Suou. Eu teria até vergonha de falar, né? Mas tudo bem. Deixa assim. Deixa assim, vamos virar a página. Meu amigo, deixa, coitado, né? Mas, e na época, eu me lembro, quando o pai ele era motorista da Brusquense, eu me lembro uma vez que nós fomos na inauguração de um estádio da USAT, lá em São João Batista, né? O São João Batista, que jogou futebol, era gurizão, ia junto e tal. Mas eu tenho... O senhor era baixinho ainda, né? Bem pequenininho, né? Continua pequeno, né? Eu e o Manico continuamos pequenininhos. Mas, só que eu sou corintiano e ele é palmeirense. Bom gosto, tá vendo? Por isso que eu gosto dele, né? É um cara de bom gosto, né? Sabe de onde é a raiz. Não precisa montar time de milhões, né? Mas aqui eu sempre, na verdade, eu sempre fui Carlos Renault. Só que aí o Carlos Renault não disputa campeonato nacional e tal, aí acabei optando pelo Corinthians, né? Tá certo, tá certo. Bom, eu não quero nem comentar sobre o time de futebol. Como eles diziam, né? O Carrenault. Um abraço pro pessoal do Paysandu também, né? Aliás, o meu primo, que é o Pereirinha, meu primo, né? Lembra do Pereirinha? Grande jogador de bola. Ele jogou no Paysandu e jogou no Carlos Renault. Teve um jogo, se eu não me engano, 6-1 Flamengo, jogou aqui. O único gol do Carlos Renault, Pereirinha de cabeça, né? Lembro. E não era muito grande, mas era um bolão de bola aqui. Raçudo que só, tinha uma coragem incrível. Não tinha bola perdida para ele. É isso aí. Para nós também, né? Todo mundo brasileiro aqui não tem bola perdida, porque nós estamos acreditando, não só no futebol, mas em mudança na política, né? É verdade. Temos que mudar, por isso que eu falo do Bolsonaro. É a única mudança que existe aí, o único nome possível de mudança. E um cidadão honesto e sério. Eu acredito muito na mudança a partir do Bolsonaro. Deputado, eu sou obrigado a perguntar, né? Como o pessoal me conhece há 30 anos, eu nunca combino e vou combinar uma entrevista, jamais, né? O dia que eu combinar, eu deixo de trabalhar nisso que eu aprendi a amar, admirar e fazer com muito amor o meu trabalho, né? Por isso pela verdade, por isso que o pessoal confia na gente.
Michel Temer, PMDB, votar em prol e estar num partido, né? E você ter que, certas vezes, engolir seco, né? É duro isso? Olha, na verdade, o Michel Temer está fazendo... Ele hoje é um presidente muito impopular, é verdade, mas ele tomou medidas importantes. Tu veja como a economia se recuperou, a questão do emprego, a questão do real valorizando frente ao dólar, as bolsas de valores. O Brasil hoje vive um outro momento. As pessoas, por exemplo, lá na época que a Dilma estava, todo mundo foi para as ruas e tal, porque ninguém mais queria um governo de esquerda apoiando Venezuela, Cuba, mandando dinheiro para esses países. O pessoal estava até aqui, só Bolsa Família. Ninguém queria mais isso, né? E o Michel, seja lá for com todos os problemas, ele foi um governo diferente nesse sentido. E ele, com todos os problemas que tem, mas nesse período de transição ele está sendo importante. Eu acho que melhor assim. Já pensou se nós tivéssemos tirado o Michel Temer, quando teve aquela votação em relação à permanência dele ou não? E aí teríamos eleição, agora uma eleição direta ou indireta para completar o mandato, seria pior. Não teria tempo para fazer o que ele está fazendo. Agora, daqui para frente, novas eleições em outubro, né? 7 de outubro, Banana, candidato a deputado federal, né? E aí nós vamos ver o que vai dar. Eu ainda não confirmei a minha ida, né? Pré-candidato, eu também sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Não podemos dizer que somos candidatos ainda. Né? Mas eu queria, na verdade, agradecer. É sempre gentil, é sempre gostoso falar com o deputado Peninha, né? A gente já se encontramos em Balneário, uma certa oportunidade também, mas desejar que realmente o Brasil não é só desejar, a gente quer e precisa de mudança. Como eu falei agora há pouco, nós somos piores que a Síria, o Afeganistão. Gente, nós estamos matando gente no trânsito, uma vergonha, né? Até parece que quando a gente fala de trazer a punição exemplar para esses caras que roubam, que matam, que estão aí drogas, estão acabando com a sociedade, né? A gente quer punição porque a gente merece uma sociedade melhor. A gente precisa ter... E nas eleições agora desse ano, eu tenho falado muito em não reeleição àqueles que estão lá. E peço voto também para o deputado Peninha, que eu sei que é uma pessoa honesta, batalhadora e tal, mas tem gente lá que não merece reeleger. E tomara a Deus que o brasileiro entenda a nossa região, que não vem aqui só votar naquele que vem de paraquedinha que pegar 4, 5 mil votos aqui e vai embora, esquece de Brusque, esquece da região. Nós temos que banir isso da sociedade. Porque quando eu falo para o senhor que a Nova Brasília, o ano passado, teve problemas gravíssimos, não veio dinheiro, eu sei que tem projeto e tal, mas o senhor sabe que a representatividade política faz a diferença, né? E nesse momento a gente precisa para Brusque, para a nossa Santa Catarina, a nossa região, mais representantes com força, com respeito e amor às pessoas. Porque eu sempre falo, não é discurso isso. Quem vai para a política, se não gostar das pessoas, não seja político. Até um ponto importante, né? Tu falou sobre a representatividade, que é até importante eu dizer também. Lá na Câmara nós temos a Frente Parlamentar do Setor Têxtil. E eu sou coordenador da Frente Parlamentar do Setor Têxtil para Santa Catarina. E nós temos um projeto do governo federal querendo reonerar, tirar da questão como é hoje, em função do número de funcionários, voltar ao que era antes, a questão do setor têxtil e setor calçadista. E eu, não tenha dúvida, nesse caso, vou ficar contra o governo, a favor do setor têxtil e setor calçadista, né? Então, isso é importante. Mas não tenha dúvida que temos lá na Câmara bons deputados que fazem belíssimo trabalho, até de todas as frentes, a esquerda, a direita, temos bons e temos péssimos deputados também, né? Então, cabe realmente à população, nesse momento que se avizinha, realmente procurar discutir, até porque o Brasil, nós sabemos, tem um potencial incrível de desenvolvimento, né? Desde o norte, do sul, produção de energia. Nós temos condições de produzir tudo quanto é alimento durante o ano todo, não precisamos importar nada. Temos condições, capacidade industrial, está aqui Brusque, a região. Temos potencial de desenvolver tudo aqui no Brasil, questões também das nossas reservas naturais, de minérios, de hidrelétricas, de tudo nós temos potencial no Brasil. Infelizmente, a gente percebe, culpado pela corrupção, pelos desgovernos que nós temos tido no Brasil nos últimos tempos,
estamos o Brasil na situação que está e que as pessoas não acreditam mais. É verdade. A gente vê quantas e quantas pessoas, empresários, falando de ir embora, levar sua indústria para o Paraguai e morar na... Uruguai também. Uruguai, morar em Portugal, e nós precisamos voltar a confiar e acreditar no Brasil. E é essa a proposta que a gente tem agora, que a população analise bem, né, nesse momento de escolher os seus representantes. Deputado Federal Peninha, nosso abraço, nosso carinho. Eu queria chamar perto aqui de mim, também para fazer uma homenagem a eles, né, que representam aqui o seu partido. Tá, o Davis vem para cá, por favor. O Manico vem para cá também, para registrar a presença de você. O palmeirense tu vai chamar para cá também? Tá, fazer o quê, né? Eu gosto dele, né? Pega uma banqueta lá, por favor, só para a gente fechar. Então, o Manico tu vai dar uma chance hoje. Fazer o quê, né? Depois daquele sofrimento que eles passaram ontem, olha, tinha gente chorando lá, viu? Eu acho que ele ficou nervoso, né? Você ficou nervoso ontem na partida dos pênaltis? Eu nunca fiquei nervoso com o Palmeiras, né? Sempre... É mentiroso. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, pela história. Rua Nova Trento, lá o pessoal fala assim... Graças ao Manico. Graças ao Manico, graças ao Manico. E o Manico, valeu, pessoal, valeu, pessoal. que Brasil eu quero, né? Eu quero o Federal Peninha, pronto. Imagina se ele vai falar que é o Banana. Davis, parabéns pelo trabalho também, tá? Parabéns também para você, Banana. Um abraço aqui para o nosso deputado Peninha, para o meu amigo vereador Manico, parceiro da gente lá na Câmara. Parabéns pelo trabalho do Banana aqui também, né, que faz ouvir as pessoas e mostrar um pouco do nosso trabalho aí. Obrigado. Ontem liguei para o Banana, vamos agendar uma entrevista aí com o deputado Peninha. De pronto, Peninha já disse, não, está agendado, vamos atender, marcamos o horário, hoje estamos aí conversando. É bom a população saber um pouco do trabalho nosso aí. Obrigado, tá? A transparência, obrigado a vocês, né? A transparência é uma das coisas que a gente tem que banir da política, é isso, né? Eu tenho que respeitar o que pensa o Peninha, o Manico, o Davis, né? Não é bandeira aqui, nós não temos bandeira aqui para dirigir, nós temos uma só, é a bandeira brasileira, né? Então nós temos que banir da política esse tipo de troço assim, o meu partido, o meu, aquele, não tem. Eu acho que cada um tem o seu time de futebol. A gente brinca aqui, eu sei que o Palmeiras é um grande time de futebol, tanta história, tem bons amigos. É o melhor time do Brasil. Com certeza, com certeza. Temos que reconhecer. Ele tá dirigindo o carro, né? Então, assim, só queria finalizar dizendo isso, que é muito importante nessa eleição de outubro, gente, independente de quem vá, né? Não sei se vou, tenho vontade, sim, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho algumas coisas para acertar. Desejo sorte ao deputado, que continue o trabalho de honradez, nosso povo, nossas crianças. É vergonhoso, né? É vergonhoso a gente ver as universidades paradas, sem investimentos, né? A gente vê que os grandes cientistas brasileiros indo embora do país sem apoio. É uma vergonha o que está acontecendo. Esse armamento, essa guerrilha, todo dia notícia ruim, né? Dá até medo de abrir televisão, né? De ouvir televisão, porque todo dia tem notícia ruim, tem um golpe. Parece que o Brasil é de golpista, de vagabundo. Não, o meu país não é isso. O nosso país não é isso. Nós precisamos de decência, de respeito ao povo brasileiro. E uma cidade melhor como Brusque, nós precisamos de uma cidade melhor. O nosso estado, a nossa Dubai, até a Globo fez uma reportagem contra Balneário Camboriú, gente, né, dizendo que os prédios não têm sombra lá. Olha, com todo... Sabes que, inclusive, sobre Balneário Camboriú, uma notícia importante, né? Eu estive recentemente com o prefeito Fabrício, nosso amigo, juntos numa audiência com o presidente da República, o Michel Temer, levei, posteriormente no BNDES, e está sendo viabilizado, até com a minha participação, um empréstimo via BNDES de em torno de 80, 90 milhões para o engordamento da praia. Até pensando nesse aspecto que falou da sombra, né? Vamos duplicar ou até triplicar em alguns pontos a faixa de areia de Balneário Camboriú. Notícia boa, né? Essa é a ação da pessoa que vai para a política. Poder salvaguardar a sua cidade, os entornos, o seu estado, melhorar a vida das pessoas, as cidades com estrutura, para crescer, desenvolvimento, emprego, cultura, conhecimento. É isso que nós precisamos ter. E não valorizar a bandidagem que está aí, matando e ninguém faz nada. Parece que é normal o sujeito andar no Rio de Janeiro com uma metralhadora de exército israelense, alemão. É um negócio medonho. E a polícia não tem um 38 que o senhor falou aí. Hoje está um pouco melhor, está uma 9mm. Mas não deixa de ser um teco-teco contra um iceberg, né, que nós estamos enfrentando. Por isso que eu defendo a intervenção militar no Rio. Porque hoje, o que tu vê o nosso exército nos quartéis esperando a guerra do Paraguai. Não vai ter mais a Guerra do Paraguai, está aqui mesmo. Está no Rio, está lá no Nordeste, está aqui em Florianópolis, nos morros, e esse pessoal do Exército tem que ir para as ruas se ajudar nesse momento crítico, porque nós vivemos estado de guerra. Então, botar esse pessoal para a estrada assim. Por isso que eu defendo essa intervenção militar no Rio de Janeiro.
E eu também, você também, né? Grande abraço, sucesso, alegria e que a gente erga sempre uma bandeira só, a bandeira do Brasil, nosso amado país que merece todo o nosso carinho, o nosso amor e, assim, a determinação da gente pode fazer a diferença e nós vamos fazer nessa eleição de outubro, pode ter certeza disso, valorizando aqueles que amam esse país e a sua gente. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal. Abraço.